Olá, alunos! Aqui é o professor Renato. Estamos iniciando mais uma aula de matemática para o terceiro ano. Na aula de hoje, nós vamos iniciar os conteúdos para o primeiro período letivo. De início, vamos estudar o capítulo 3, que trata sobre os corpos redondos. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouco, uma introdução a quem são estes corpos redondos. Iremos revisar um pouco sobre o comprimento e área do círculo, que é um pré-requisito para o conhecimento deste conteúdo. Iremos falar sobre o cilindro, que será o primeiro corpo redondo que a gente vai estudar, e iremos também tratar sobre a área da superfície de um cilindro. Então, vamos comigo começar a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, vamos aqui fazer rapidamente uma introdução ao estudo dos corpos redondos. O que são eles, na verdade? No segundo ano, foi dado início ao estudo dos sólidos geométricos, como os poliedros e, em especial, os prismas e as pirâmides, conforme vocês podem aqui observar essas figuras e relembrar um pouco. Nós, por exemplo, podemos separar aqui o grupo dos prismas e das pirâmides. Lembrando que os prismas têm as faces laterais em forma de retângulo, como acontece aqui nos três primeiros, e as pirâmides têm as faces laterais em forma de triângulos, tá certo? No caso aqui eu tenho um prisma de base pentagonal, um prisma de base triangular. Aqui eu tenho um prisma de base quadrada, mas como eu sei que todos os lados são quadrados suas faces, eu tenho aqui então um cubo ou chamado hexaedro. E aqui eu tenho uma pirâmide de base quadrangular ou quadrada, conforme a gente viu ano passado. Agora, neste capítulo, a partir dessa aula de hoje, nós estudaremos os sólidos que possuem superfícies curvas, o que nós vamos chamar de corpos redondos. E são eles: o cilindro, tá certo? O cone e a esfera. Na aula de hoje, vamos focar mais no cilindro. E nas demais, iremos abordar os outros dois. Mas por que são chamados de corpos redondos? Tá? A questão é o seguinte: porque cada um deles tem pelo menos uma superfície curva. Por exemplo, o cilindro, a lateral dele é curva. As bases não, elas são planas, por mais que a forma dela seja circular. No cone, toda a sua lateral ela vai se afunilando, em uma superfície curva. E a esfera, por qualquer observação que você fizer dela, você vai encontrar uma superfície curva. Tá bom? Então é por esse motivo que chamamos de corpos redondos, por possuírem pelo menos uma superfície curva. Suas características e propriedade permitem nos representar uma grande quantidade de elementos no cotidiano. Por exemplo, em algumas questões que a gente vai trabalhar a partir da aula de hoje, nós iremos associar, esses três elementos a objetos que nós costumeiramente encontramos na nossa realidade. Como, por exemplo, vejam aqui essas figuras. Por exemplo, o globo terrestre, ele lembra uma esfera. O estojo que vocês têm na mochila de vocês, alguns nesse caso, lembram um cilindro, tá certo? Essa taça, a parte que você coloca o líquido, o recipiente, lembra um cone, só que invertido. O rolo de papel higiênico, se você observar, ele também lembra um cilindro, tá certo? Aquela famosa blitz que você já deve ter visto, Tem os cones de sinalização. E esses cones, obviamente, lembram também um cone, tá? E a nossa bola, tão famosa. A bola é um grande exemplo associado a uma esfera. Então, esses elementos, no nosso cotidiano, eles podem ser associados aos corpos redondos. E, a partir disso, irá nos permitir calcular seus volumes, suas áreas de superfície, entre outros assuntos que nós iremos abordar a partir de hoje. Mas, como eu disse a vocês, vamos aqui rapidamente fazer uma rápida revisão sobre circunferência e círculo, Pois lembrando que todos eles possuem as superfícies curvas, que está associada ao círculo. Então, vamos lá. Os corpos redondos têm em comum uma superfície curva, a região circular. Por isso, é necessário revisar circunferência e círculo, tá? Por exemplo, eu tenho aqui, pessoal, uma circunferência. A circunferência é toda esta linha exterior que vocês estão vendo aqui eu passar, o meu ponteiro. Aqui dentro eu tenho o centro. E do centro a qualquer uma dessas bordas eu vou ter o seu raio, tá certo? Que eu vou chamar de R. Se eu passar, de uma ponta a outra passando pelo centro,
eu vou ter a medida do seu diâmetro, tá bom? E o que seria o círculo? O círculo, pessoal, é toda essa região que vai estar dentro da circunferência, tá bom? Então, por esse detalhe, nós vamos dizer que a circunferência ela possui um comprimento, tá certo? Que eu vou dizer que é o mesmo perímetro do círculo. O perímetro, pessoal, é a linha que contorna do lado de fora, tá certo? E esse perímetro é calculado como? Você pode usar que o perímetro é igual a 2 vezes o valor de R, que é o raio, vezes o número irracional π, tá? Que é uma constante. Ou também, tá certo? Eu posso dizer que... Só um minutinho. Pronto. Que esse π, né? Ele tem um valor aproximado de 3,14. É uma aproximação. Tá ok? Pronto. Isso é para calcular o comprimento da circunferência, que eu vou usar essa expressão. Já para a área do círculo, né, lembrando a vocês que essa parte interna, tá, a ele, eu uso essa fórmula, né, de área. A área vai ser igual o raio ao quadrado vezes o π. Da mesma forma, tá, pessoal? Esse π aqui tem um valor aproximado de 3,14. Às vezes, tá, as questões também costumam arredondar para 3. Mas iremos ver conforme, né, alguns exemplos daqui a pouco. Agora, lembre-se, né, informação importante. Às vezes a questão pode te dar o raio. Às vezes ela vai dar o diâmetro da circunferência. Mas sempre lembre, né, que o raio é a metade do diâmetro. Então, se a questão não der o raio, você vai dividir o diâmetro por 2. Agora, observe os nossos exemplos. Primeiro deles. Qual o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 5 centímetros? Aí a questão fala, né? Use o π igual a 3,14. Aí pensa o seguinte, o comprimento eu não sei, né? Eu vou descobrir agora. Mas o raio que foi dado aqui na questão, ele mede 5 centímetros, tá bom? E o π, a questão fixou para mim o valor de 3,14. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui, pessoal, no caso, né, esta expressão aqui. Comprimento, né, da circunferência, para encontrar o seu comprimento. Tá bom? Pronto. O comprimento é igual a 2 vezes o raio vezes π. O raio, a questão falou que é 5. E eu vou substituir por 5, conforme está aqui, certo? E o π, a questão também me diz que era 3,14, né? A aproximação. Substituindo 2 vezes 5, nós fazemos e vai dar igual a 10, tá certo? E depois eu multiplico por 3,14. Nós sabemos que quando multiplicamos por 10, essa vírgula que está aqui, ela vai andar uma casa. Ou seja, ela vai para a sua direita. Se ela está aqui, ela vem para cá, né? Vezes 10, então vai ficar 31,4 centímetros. Essa seria, então, o comprimento da minha circunferência. Tá certo? Que no caso aqui seria 31,4 centímetros, porque foi a unidade do raio que foi dada. Tá ok? Vamos adiante. O segundo exemplo, né, fala do quê? Uma lata de leite em pó possui uma base circular. Bom, já posso associar a vocês, né, que uma lata de leite em pó lembra o cilindro. E a base dele é um círculo. E diz que esse círculo tem 10 centímetros de diâmetro. Qual seria, então, a área ocupada pela lata sobre uma superfície plana? Bom, gente, eu vou pegar a lata, né, e botar em cima de uma mesa, por exemplo. Só que só vai ficar em contato o fundo da lata, que tem o formato de um círculo. Ou seja, basta descobrir, então, né, a área do círculo. Detalhe, a questão me deu que o diâmetro, né, eu chamei de D, tá certo? É igual a 10 centímetros. Mas para fazer o cálculo, eu preciso encontrar o raio. Então, eu vou dividir 10 por 2. 10 por 2 igual a 5. Então, o raio, tá certo? Equivale a 5 centímetros. Aí, agora sim, eu posso usar essa expressão aqui, tá? Para encontrar a área. Tá bom? Então, vamos lá. A área desse círculo, né, que vai estar no fundo da lata de leite, vai ser igual. O raio aqui, né, pessoal, eu vou substituir por 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado vezes o π, que a questão deu também, que é 3,14. 5 ao quadrado, né, é a mesma coisa que 5
vezes 5, que isso é igual a 25, tá? Então, substitui aqui. Multiplicado agora por 3,14. O que é que eu vou fazer? Olha, vou fazer aqui, olha, 3,14 vezes 25. Fizemos isso na aula passada, não foi? Multiplicação. 5 vezes 4 vai dar 20. Levo 2. 5 vezes 1 dá 5, mais 2, 7. 5 vezes 3, 15. Pronto. Continuando. Agora vamos aqui com o 2. 2 vezes 4, 8. Colocar abaixo do 7. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 3, 6. Aí eu somo tudo, né, pessoal? Abaixo 0. 7 com 8 dá 15. Vem uma para cá. 1 mais 5, 6. Com mais 2, 8. E por fim, 1 mais 6, 7. Deu então 7.850. Só que aqui eu tenho, olha, duas casas depois da vírgula. Então, eu volto aqui contando duas casas. Ó. 1, 2. Ficou então 78,5. Ah, mas tem um zero. Mas esse zero aqui, pessoal, ele não é significativo, tá certo? Então, fica 78,5 centímetros quadrados. Por quê? Porque eu estou falando de área. Então, essa é a área, no caso, né, da base da lata, tá certo? Só para a gente poder aquecer. Como eu falei para vocês, a lata de leite, ela lembra, né, um cilindro. Então, vamos agora falar sobre o cilindro. Vamos começar. O cilindro, pessoal, é definido como o quê? Uma figura tridimensional formada por duas bases circulares, conforme vocês podem aqui estar observando aqui comigo. A base dele, né, é o círculo, e como se fosse aqui a tampa também é um círculo congruente à base. Ou seja, temos duas bases congruentes. São duas bases circulares em planos distintos, né? Uma vai estar em cima e outra vai estar embaixo, tá? E paralelos, e por todos os pontos entre essas bases. Se eu ligar um ponto aqui a esse, sempre vai ser paralelo, né, aos demais pontos correspondentes, tá certo? Os elementos que o cilindro possui. Vamos aqui trabalhar alguns deles. O cilindro, pessoal, a partir de suas bases, né, ele vai aqui observar primeiramente o eixo. O que é o eixo, tá? O eixo ele vem aqui, olha, do centro das bases, tá? É como se fosse uma linha que passa entre os dois, que é o seu eixo de rotação. São os segmentos que ligam, né, os centros das bases, como eu falei aqui para vocês. A altura é a distância, né, entre os dois planos da base. Se aqui eu tenho um ângulo reto, eu vou dizer que isso aqui é a minha altura, né, que vai a distância de uma base à outra. Só isso. O raio é a medida, tá certo? Que vai do centro até a borda de uma dessas bases, conforme aqui vocês podem observar aqui marcado, né, que é o R, que é o raio da base. E as geratrizes, quem são elas? Elas são, pessoal, os segmentos que unem as extremidades das bases. Por exemplo, você tem aqui uma extremidade de uma base, né, superior, e aqui uma base inferior. É uma extremidade, é um ponto que está na borda. Quando eu ligar um ao outro, eu vou formar uma geratriz. Nós vamos estudar aqui, pessoal, alguns tipos, né, de cilindro. No caso aqui, eu vou ter o cilindro oblíquo, quando o seu eixo é inclinado, tá certo? Em relação à base, aqui não forma um ângulo reto. E vou ter também o cilindro reto, quando o seu eixo em relação à base, ele forma 90 graus. Aqui não acontece isso, tá, pessoal? Geralmente ele é um ângulo agudo, menor que 90. E também vou ter o que eu chamo de cilindro equilátero. O que acontece isso? O equilátero acontece, pessoal, quando você tem, tá, a altura igual o diâmetro, que é essa linha aqui, né, que vai de uma borda a outra passando pelo centro. Ou seja, duas vezes o raio, tá certo? Que é a mesma coisa que o diâmetro, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu vou ter o cilindro equilátero. Em nosso estudo, vamos focar apenas, né, nesses dois, no reto e no equilátero. O equilátero é um tipo específico de cilindro, né, que também lembra o reto, tá bom? Aí, para que a gente possa avançar, vamos ver o que são os cortes, né, as chamadas secções no cilindro reto. Quando você corta o cilindro, você pode fazer isso de duas maneiras. Ou você corta de forma transversal, o que é isso?
é um corte que acontece paralelo à base, tá? Aqui está a base, certo? Aí você vai fazer um corte. Quando você cortar, aqui vai gerar o quê? Uma figura geométrica. Essa figura, né, ela tem o formato de um círculo. Então, eu cortando o cilindro ao meio, eu vou observar, né, o plano formando um círculo. Agora, se eu cortar de forma meridiana, o que, que é isso? É um corte que eu faço em pé. Como assim em pé? De cima a baixo, tá? Se eu cortar o cilindro nessa direção aqui, pessoal, eu vou formar essa figura, que vocês conhecem muito bem, né? Que é o retângulo, tá certo? Então, de um cilindro eu posso obter um retângulo, né, cortando ele de forma de cima a baixo, que eu chamo de secção meridiana. Isso é importante porque, quando a gente for ver agora como calcular as suas áreas, né, de certo modo, a gente vai utilizar, né, querendo ou não, expressões relacionadas ao círculo e ao retângulo. Vamos ver isso agora. A área da superfície de um cilindro. Acompanhe comigo. Aqui, pessoal, tem o cilindro montado, né? Observe que aqui eu destaquei para vocês, né? As bases, né? Que elas são congruentes, né? Sempre. E aqui eu marquei o raio, tá certo? E também marquei a altura, né? Que é a distância de uma base à outra. Isso aqui é a sua altura, tá certo? Aqui o cilindro está montado. Quando eu, né, fizer o seguinte, né, a superfície de um cilindro é formada por duas bases circulares, né, que aqui vocês estão vendo aqui em cima e aqui estão vendo aqui também embaixo. E uma superfície lateral, né, que é arredondada, porque ela segue, né, o contorno das bases, cuja planificação vai ser um retângulo. Se você abrir, lembra do papel higiênico, se você desenrolar, você vai formar um retângulo enorme, não é isso? Que seria mais ou menos isso. Aqui você vai encontrar, né, uma base. Aqui você está encontrando mais uma base. São, no caso, duas. E a sua lateral. A lateral, né, ela forma um retângulo, como você aqui está observando, né? Então, eu tenho dois círculos e um retângulo. Tá bom? Aí o que acontece, né? Quando eu for calcular, então, pessoal, a sua superfície, eu vou apenas utilizar a expressão que calcula as áreas dos dois círculos e do seu retângulo, que é a sua lateral. Então, vamos lá. A superfície lateral vai ser um retângulo. Como é que eu começo? A base, pessoal, desse retângulo aqui, olha, que é esse segmento, como vocês aqui estão observando, ele vem de onde? Ó? Do comprimento do círculo. Ou seja, essa base, ela mede 2π vezes o raio, tá? Lembra que eu acabei de explicar para vocês isso antes. E a altura do retângulo é a própria altura do cilindro, né? Que aqui eu chamei de H. Ou seja, se eu faço base vezes a altura, eu encontro a área do retângulo, que é a lateral do cilindro. Então, eu vou dizer que a superfície lateral, eu vou chamar de AL, é igual 2 vezes π vezes o raio, que é o que vocês estão vendo aqui nessa parte aqui, certo? Vezes a altura, que seria, então, a altura também. Isso aqui tudo, olha, é como se fosse a base, tá? Que corresponde ao comprimento do círculo. E a altura é a mesma altura do cilindro, tá certo? Isso é lateral, que é um retângulo, né? Lembrando a vocês. A área das bases, por que eu boto bases, né? Porque são duas bases. Né, pessoal? Se são duas bases, obviamente eu vou botar aqui logo, ó, 2AB, duas áreas de base. Vai ser igual as bases nessa formato de círculo. Se é formato de círculo, a área dele, né, vai ser igual ao R ao quadrado vezes π. Ou seja, π vezes R ao quadrado, só que como são duas, né, eu multiplico por 2. Tá bom? Só isso. E por fim, né, eu vou ter aqui a área total. O que é a área total, pessoal? É apenas a junção, né, das duas áreas. Eu vou somar a lateral mais as duas bases. O que você encontrar aqui, né, em cada uma dessas partes, você soma e encontra a área total. Por isso aqui tem o sinal de mais, tá bom? Tem outra maneira? Tem, né? Que tem uma expressão que vai direto, que seria essa. Você calcular o dobro, né, do raio, vezes π, vezes a soma da altura com o raio. Como é que eu consigo isso? Fazendo o que a gente chama, pessoal, de fatoração.
eu coloco aqui essas duas expressões juntas. Observe que eles têm em comum, né? Que é o 2, o π e o r. Aqui o r aparece duas vezes. Aí eu coloco aqui em evidência. Aí eu vou abrir parênteses, né? E colocar os fatores que não são comuns, que aqui no caso é o h, e somar com o raio, né? Que aqui são 2. Tá bom? Então, quando a gente for fazer agora o exemplo, vai ficar um pouco mais claro para vocês, tá certo? Acompanhem comigo. O exemplo. Quantos centímetros quadrados de material são usados aproximadamente para fabricar a embalagem cilíndrica indicada abaixo? Pronto, pessoal. Eu quero saber, né, o que eu vou usar para poder envolver esse cilindro, tá? Ou seja, eu quero saber, olha, quando eu falo centímetros quadrados, eu estou me referindo à área, tá certo? Agora, como é que eu vou fazer isso? A questão me disse que esse objeto, né, é uma embalagem cilíndrica, ou seja, eu vou associar um cilindro, tá? Então, se eu quero saber o total, né, que vai ser usado, eu tenho que saber, inicialmente, a área das duas bases, tá certo? Que são aqui essas duas, a outra aqui de baixo você não vê, e a lateral toda daqui dele. Como é que eu faço? Vamos lá. Primeiramente, a altura aqui que foi dada, né, o H é igual a 19. Agora que ele mostrou, olha, que esse comprimento de uma ponta a outra vale 8. Isso aqui, pessoal, né, é o meu diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio. Se eu quero saber, então, o raio, eu vou dividir por 2, que no caso é 4. Então, 4 é a medida do meu raio. Tá certo? Agora sim, eu posso partir para as expressões que calculam as áreas. Acompanhe comigo. A lateral, inicialmente, né? Eu vou pegar essa expressão, 2π vezes o raio vezes a altura, e vou substituir. O π, a questão não pediu para usar 3,14, né? Então, por enquanto eu não mexo. Eu só vou substituir o raio que eu encontrei, que é igual a 4, e a altura, que é igual a 19, tá certo? Acompanhe. Então, vai ficar, repete o 2, repete o π, o raio é 4, né? Que eu dividi 8 por 2, e a altura é 19. Aí, o que eu vou ter que fazer? 2 vezes π é 2π. Agora eu faço 2π vezes 4 dá 8π, né? Então, 8π vezes 19. Acompanhe comigo. 19 vezes 8. 8 vezes 9 dá 72, vai 7. 8 vezes 1 dá 8, com mais 7, 15. Então, fica 152 vezes π, tá certo? Centímetros quadrados. Renato, mas aí, eu posso parar aqui? Pode. A questão, pessoal, não pediu para você substituir o π por outro valor. Então, você pode deixar aqui a resposta em função de π. O que é isso? Onde o π não é substituído, tá bom? Então, continuamos aqui aí os nossos cálculos, tá? A lateral, então, foi encontrada, tá bom? Isso aqui é a sua área lateral. Agora, eu vou calcular, pessoal, a área das duas bases, né? Lembrando que são duas bases, né? Em formato de círculo. Então, eu coloco 2AB igual 2 vezes o π, tá? Vezes o raio ao quadrado. O raio, nós vimos que é igual a 4, então eu vou substituir aqui. Vai ficar 2 vezes π vezes 4 ao quadrado, né? Por quê? Por conta da área do círculo, tá certo? Agora, o que eu faço? 4 ao quadrado, pessoal, é a mesma coisa que 4 vezes 4, que dá 16, tá certo? Agora, eu multiplico 2 vezes 16, tá certo? Quanto é, pessoal? 2 vezes 16 é o dobro. Seria, então, 16 vezes 2, né? 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 2, ou melhor, 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. Portanto, 32. Aí eu faço 32 vezes π. Então, deixo em função de π, né, o valor encontrado. Se eu quisesse, eu poderia pegar o 32 e multiplicar, por exemplo, por 3,14. Mas a questão não pediu. Então, eu posso deixar assim mesmo por enquanto. Tá bom? Como é a área? Centímetros quadrados. Isso, pessoal, seria a área das duas. Se eu quisesse saber somente de uma, né, eu não multiplicava por 2, que no caso seria só 16π. A área de uma dessas bases aqui desse cilindro. Ok?
Adiante. Se eu quero saber agora a área total, né, basta eu somar as duas áreas, que seria 152π, a lateral, mais as duas bases, que juntas dão 32π, né? Então eu faço aqui 152 mais 32. Como o π aparece, eu faço repetir, olha. Abaixo π, aí continuo. 2 mais 2, 4. 3 mais 5, 8. E abaixa o 1. Então, resulta em 184 centímetros quadrados, né, em função de π. Seria a área total que eu poderia utilizar, né, para fazer este cilindro aqui da questão, tá bom? Aí, a outra maneira, pessoal, que nós vimos aqui de calcular, como é que eu faço? Eu vou escrever a expressão, tá certo? Área total igual 2 vezes π vezes o raio, vezes a soma da altura mais o raio. Aí eu substituo. Repete o 2, repete o π, o raio é quanto? 4 centímetros. A altura é 19, mais 4 de novo, que é o valor do raio. Aí o que eu faço? 2 vezes 4, olha bem aqui, eu posso fazer logo. Dá 8. 8 vezes π fica 8π. E 19 mais 4, 4 mais 9, né? Dá 13, vai 1. 1 mais 1, 2, fica 23. Aí, o que eu faço? Eu somo o que está no parêntese primeiro, e por fim é que eu multiplico o que tem aqui, né, do lado de fora. Eu vou fazer agora 8 vezes 23. Vamos acompanhar bem aqui rapidinho, tá, gente? Deixa eu ver se aqui cabe. Pronto, cabe. 23 vezes 8. 8 vezes 3 dá 24. Vai 2. 8 vezes 2, 16. Com mais 2, 18. Então, olha, deu o mesmo valor. 8π vezes 23 ficou 184π centímetros quadrados, tá? Então, vejam que usando as duas formas, né, de calcular a área total, certo? Encontrei, né, o mesmo valor, 184π, que é esse, então, a resposta, né, que a questão queria, saber a área total de material que eu iria utilizar. Tá bom, gente? Então, espero que tenha ficado para vocês bem claro, né, o que a gente aprendeu hoje, né, que foi a área da superfície de um cilindro, né, conhecer um pouco sobre esse sólido e relembrar, né, sobre a circunferência e o círculo, que são a base dos corpos redondos, tá certo? Na próxima aula, nós continuamos a estudar sobre o cilindro, só que vamos calcular agora o seu volume. É um assunto que iremos ver depois. Para hoje, eu deixo com vocês aqui a nossa primeira atividade, tá? Que vai estar na página 73 do livro. São todas as questões para que vocês possam fazer, né? E, claro, exercitar aquilo que estudamos na aula de hoje. Então, obrigado e até a nossa próxima aula.